Meus filhos queriam me internar para ficar com a minha casa. A voz deles atravessou a madeira da porta, fria como a chuva que batia na janela, e a palavra interditar soou como um tiro no silêncio da tarde. O que eles não sabiam é que o meu coração, naquele momento, estava mais forte e mais lúcido do que nunca. O que eu fiz naquela noite, com o telefone na mão, mudou o destino de todos nós para sempre. Então, fica comigo até o fim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e me conta aí nos comentários de que cidade você está me assistindo. É bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Helga Schmidt-Bauer. Tenho 72 anos e minhas mãos, embora manchadas pela idade, ainda sabem o segredo da farinha, do açúcar e da canela. Nasci e cresci aqui em Joinville, Santa Catarina, numa casa que meu pai, um alemão teimoso como uma rocha, ergueu com as próprias mãos. Sou doceira. Fui, por mais de 40 anos, a mulher a quem as pessoas recorriam para celebrar a vida. Batizados, casamentos, aniversários, minhas cucas de banana e meus Apfelstrudels não precisavam de receita no papel. A receita estava na memória dos meus dedos, um legado da minha mãe. Esta casa, com suas vigas de madeira escura e o jardim de hortênsias que teimam em florescer no azul mais profundo, é tudo o que me restou de Klaus, meu marido. Cada tábua do assoalho range com uma lembrança dele. É aqui que o cheiro de café passado no coador de pano se mistura com a música clássica que o rádio antigo insiste em tocar todas as manhãs. É o meu santuário, o lugar onde a solidão se torna suportável, onde eu ainda sou a Helga que comanda o forno e o rolo de massa, não a velha frágil que meus filhos começaram a enxergar no espelho. Meus filhos, Roberto e Lívia, são frutos deste lar. Roberto, com 45 anos, herdou o sorriso fácil dos vendedores, mas seus olhos têm o frio calculista de quem só enxerga cifras. Lívia, aos 41, se esconde atrás de uma máscara de preocupação, uma dedicação sufocante que cheira a cobiça. As visitas de domingo se tornaram um ritual de tortura silenciosa. Eles não perguntam mais sobre minhas novas receitas ou sobre as flores do jardim. As perguntas são armadilhas. Mãe, a senhora tomou os remédios na hora certa? Não acha perigoso morar sozinha numa casa tão grande? A bomba inicial, a primeira pá de terra sobre a minha dignidade, veio num domingo ensolarado. Roberto, depois de comer 2 fatias generosas da minha torta, deixou sobre a minha mesa de centro, ao lado do retrato de Klaus, um folheto colorido. As letras grandes e amigáveis diziam: Residencial Sênior O Bom Descanso. As fotos mostravam idosos sorridentes, jogando cartas e fazendo hidroginástica. Olhei para aquele papel e senti um frio que não vinha do tempo. Era o anúncio sutil, o primeiro passo para me arrancarem daqui. Naquele dia, uma simples folha de papel se tornou a maior humilhação da minha vida. Eu não disse nada, apenas peguei o folheto, dobrei-o com a precisão de quem dobra a massa de um strudel e o usei para acender o fogo do forno a lenha mais tarde. O cheiro do papel queimando se misturou ao da lenha, um cheiro acre de fim. Eu ainda acreditava que aquele gesto bastaria, que eles entenderiam a minha resposta silenciosa. Mas a semente da ganância, uma vez plantada no coração de um filho, cresce como uma erva daninha, sufocando qualquer vestígio de amor ou respeito. Eu estava apenas no começo da minha luta silenciosa. A solidão nunca me assustou de verdade. Depois que Klaus se foi, aprendi a conviver com o silêncio, a preenchê-lo com o tic-tac do relógio de cuco e o borbulhar das caldas de açúcar no fogão. O que me aterrorizava era a solidão acompanhada.
aquela que eu sentia quando Roberto e Lívia estavam sentados na minha sala de estar. Seus corpos estavam ali, mas suas mentes estavam em outro lugar, medindo as paredes, avaliando o terreno, calculando o valor do meu esquecimento. Eu me sentia um fantasma na minha própria casa. Ainda assava para os vizinhos. Dona Marlene, da casa ao lado, sempre dizia: Elga, sua cabeça funciona melhor que a minha, e eu tenho 20 anos a menos. Ela me trazia mudas de temperos e eu lhe retribuía com uma cuca quentinha. Eram nessas pequenas trocas que eu me sentia viva, útil, real. Eram essas certezas que meus filhos tentavam minar, tijolo por tijolo. Mãe, a vizinha disse que a senhora esqueceu a panela no fogo outro dia. É verdade? Uma mentira pequena, dita com um tom de preocupação, que soava como uma sentença. Eu sabia que não havia esquecido panela nenhuma. Lembro-me perfeitamente daquele dia. A panela de doce de leite ferveu um pouco mais e sujou o fogão. Uma trivialidade, um acidente doméstico que, na boca de Lívia, se transformava em prova da minha incapacidade. Eu me defendia, com a voz firme. Isso não é verdade, minha filha. Apenas sujou o fogão. E ela respondia com um suspiro condescendente, um olhar trocado com Roberto que dizia tudo. Eu ainda não sabia que aquela frase seria repetida na minha cabeça a noite inteira. A pressão social era a arma mais sutil e cruel deles. Lívia começou a tecer uma teia de boatos entre amigos e parentes distantes. Pequenos comentários em festas de família, telefonemas preocupados para primas que eu não via há anos. A mamãe está tão esquecida, coitada. Tenho tanto medo que aconteça alguma coisa. Ela construía a imagem de uma idosa senil, uma mulher que precisava ser protegida de si mesma. E a casa, a minha fortaleza, era pintada como uma armadilha perigosa, cheia de escadas e tapetes traiçoeiros. Meus recursos eram limitados. A aposentadoria de Klaus e a minha Mal cobriam as despesas da casa e os remédios. Eu não tinha dinheiro para advogados, não tinha força para uma briga aberta. Minha única riqueza era a minha lucidez e a minha história, cravada em cada canto daquela propriedade. E era exatamente isso que eles queriam me tomar. A casa não era apenas um bem material para eles. Era a chave para a vida que eles achavam que mereciam, uma vida construída sobre as ruínas da minha. Comecei a sentir medo. Medo de adormecer e não acordar na minha cama. Medo de um dia tropeçar de verdade e dar a eles o motivo que tanto procuravam. O medo me deixava alerta. Cada ruído na noite me sobressaltava. O rangido familiar do assoalho, que antes me lembrava Klaus, andando pela casa. Agora parecia o som de passos estranhos, invasores. A minha própria casa, o meu refúgio, estava se tornando um território inimigo. E eu estava perdendo a batalha sem sequer ter a chance de lutar. A desmotivação começou a se infiltrar na minha rotina. Houve manhãs em que o cheiro de café não me animou. Olhei para a farinha no pote de vidro e não senti vontade de criar nada. Para quê? Para quem? Meus filhos não viam o amor que eu colocava nos doces. Eles só viam as calorias e a louça suja. Os vizinhos eram gentis, mas eu não podia sobrecarregá-los com a minha dor. A confusão se instalou na minha mente. Será que eu estava mesmo ficando louca? Será que eles estavam certos? A dúvida é um veneno que age devagar. Comecei a questionar minhas próprias memórias. Será que eu realmente tranquei a porta? Desliguei o gás? Cada pequena hesitação era um ponto para eles. Eu me pegava checando as coisas 2, 3 vezes, não por esquecimento, mas por puro pavor de dar a eles mais uma arma. Roberto apareceu um dia com um celular simplificado, com botões enormes. Para a senhora não se confundir, mãe, eu.
que por décadas lidei com receitas complexas de cabeça, agora era tratada como uma criança incapaz de discar um número. O clima emocional dentro de mim era de uma perda contínua. A cada visita, eu sentia que perdia um pedaço de mim mesma, da minha autonomia, da minha identidade. Eu não era mais a Helga doceira, a matriarca da família Bauer. Eu era a mamãe, um problema a ser administrado, um obstáculo entre eles e o dinheiro do imóvel. O olhar deles me despia de toda a minha história, me reduzia a um corpo velho ocupando um espaço valioso. Lívia, em sua performance de filha dedicada, começou a reorganizar minha cozinha, para facilitar para a senhora, mãe. Colocou os potes de farinha nas prateleiras mais baixas, trocou meus panos de prato bordados por outros, sem graça e descartáveis. Cada mudança era uma pequena morte, um apagamento da minha presença, do meu jeito de fazer as coisas. Ela estava, sutilmente, me expulsando da minha própria cozinha, o coração da minha casa e da minha vida. Eu observava tudo em silêncio, sentindo uma raiva fria crescer no peito. Certo dia, eu estava no jardim, cuidando das minhas hortênsias, quando ouvi a voz de Roberto ao telefone, do outro lado da cerca. Ele não sabia que eu estava ali. Sim, o terreno é excelente, localização privilegiada. A casa em si é antiga. Teria que demolir, mas o valor está no metro quadrado. Demolir. A palavra ecoou entre as flores azuis e atingiu meu peito como uma pedra. Demolir as paredes que viram meus filhos nascerem. Demolir a cozinha onde Klaus me beijou tantas vezes. Ele não falava de vender uma casa. Ele falava de apagar uma vida. Se eu tivesse percebido o detalhe no olhar da minha neta, talvez nada disso acontecesse. A neta, filha de Lívia, era uma menina de 12 anos chamada Ana. Ela era a única que ainda me olhava nos olhos. Naquele domingo, depois do almoço, enquanto os pais discutiam sobre investimentos e na sala, ela se sentou ao meu lado na varanda. Vó, por que a mamãe vive dizendo que a senhora está doente? A senhora faz a melhor cuca do mundo e a inocência da pergunta dela foi como uma lufada de ar fresco naquele ambiente sufocante. Mas no olhar dela, eu vi uma sombra de confusão, de dúvida. A semente do veneno já estava sendo plantada nela também. A pressão aumentou quando Roberto trouxe um amigo para visitar. Um homem de terno que olhava para a minha casa com olhos de predador. Ele elogiava minhas tortas enquanto seus olhos mediam o pé direito da sala e a largura do corredor. Uma bela propriedade, Dona Helga, muito bem conservada. Era um avaliador, eu sabia. E Roberto sabia que eu sabia. Aquele teatro era mais uma forma de me desgastar, de me mostrar que o processo estava em andamento, que a minha resistência era inútil. O trabalho deles era coordenado. Enquanto Roberto trazia a ameaça velada do mercado imobiliário, Lívia cuidava da minha desmoralização social. Recebi um telefonema de uma prima de outra cidade. Helga, querida, Lívia me ligou. Fiquei tão preocupada. Se precisar de alguma coisa, de um lugar mais seguro, pode contar comigo. A oferta, envenenada pela falsa preocupação de Lívia, me fez sentir nua, exposta, julgada por pessoas que não sabiam nada da minha vida real. A sensação de fracasso era avassaladora. Onde eu tinha errado. Eu e Klaus demos a eles amor, educação, uma base sólida. Sacrificamos nossos próprios sonhos para que eles pudessem ter os deles. E agora, a minha recompensa era ser tratada como um estorvo, um objeto a ser descartado. Olhava para o retrato de Klaus na parede e pedia desculpas em silêncio. Desculpe, meu amor, por não ter conseguido manter nossa família unida. Desculpe por ter criado filhos que valorizam mais o dinheiro do que a mãe.
A falta de recursos me encurralava. Eu não podia simplesmente fazer as malas e ir embora. Para onde? Esta casa era meu mundo. Vender e comprar um apartamento menor, eles controlariam o dinheiro, alegando que eu não tinha condições de administrar. Cada saída que eu imaginava terminava em um beco sem saída, com eles no controle. Eu estava presa, uma rainha em um castelo sitiado, esperando o ataque final. A tarde chuvosa chegou como uma premonição. O céu de Joinville desabou em uma cortina cinzenta e fria. Eu estava no meu quarto, no andar de cima, separando algumas lãs para tricotar, quando ouvi as vozes deles na varanda coberta, lá embaixo. A chuva abafava o som, mas o vento trazia fragmentos de suas palavras até a minha janela entreaberta. A curiosidade, misturada com um pavor gelado, me fez aproximar. Pressionei o ouvido contra o vidro frio da janela. A voz de Roberto era clara, cortante. Ela não tem mais condições, Lívia. É perigoso. A casa precisa de reformas que não vamos pagar enquanto ela estiver lá. O corretor disse que o terreno vale uma fortuna. Cada palavra era um prego no meu caixão. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som da chuva e pela minha respiração suspensa. Então, a voz de Lívia, embargada por uma compaixão que era pura encenação. É para o bem dela, Roberto, um lugar com enfermeiras 24 horas. A gente precisa ser forte e fazer o que é certo. O que é certo. A justificativa que os tiranos usam para cometer as maiores atrocidades. Eles não estavam me protegendo. Estavam limpando o caminho para o lucro. E então, a palavra final, sussurrada por Roberto, mas que para mim soou mais alto que um trovão. Interditar. A palavra pairou no ar úmido e pesado. Interditar, anular, apagar. Declarar-me incapaz de governar minha própria vida, minha própria casa, meu próprio corpo. Naquele instante, eu entendi a profundidade do abismo. Eles não queriam apenas a casa, eles queriam a minha aniquilação. Fiquei ali, parada, com a mão no vidro frio, muito depois de eles terem entrado e o silêncio ter retornado. A chuva batia no telhado, um ritmo constante, como as batidas do meu próprio coração assustado. Senti-me completamente encurralada, uma peça de mobília antiga, esperando para ser removida. Não havia saída, não havia para onde correr. As paredes que Klaus construiu para me proteger agora eram as paredes da minha prisão, e meus próprios filhos eram os carcereiros. A palavra interditar ficou suspensa no ar, mais pesada que a umidade da chuva de Joinville. Por um longo momento, eu não me mexi. Fiquei ali, com a testa colada no vidro gelado da janela, e a única coisa que eu sentia era o frio se espalhando da minha pele para dentro dos meus ossos. O mundo lá fora estava embaçado pela água, e o mundo aqui dentro, o meu mundo, tinha acabado de se estilhaçar. Eles não queriam apenas me remover, queriam me apagar, me anular legalmente, transformar a minha existência em uma assinatura num papel que lhes daria o direito sobre tudo o que eu era e tudo o que eu tinha. Afastei-me da janela como se o vidro queimasse. Andei pelo meu próprio quarto em silêncio, na ponta dos pés como uma ladra. O rangido do assoalho, que antes era o som da minha casa respirando, agora soava como um alarme, denunciando a minha presença no lugar que já não me pertencia. Olhei para a minha cama, para a colcha de crochê que minha mãe fez, para o retrato de Klaus na mesinha de cabeceira, sorrindo com aquele jeito só dele. A traição era tão física que me faltou o ar. Era uma dor que não se localizava em lugar nenhum e, ao mesmo tempo, estava em todo o meu corpo. Desci as escadas devagar,
segurando no corrimão como se fosse a primeira vez. A casa estava silenciosa. Roberto e Lívia já deviam estar na sala, talvez tomando um café, planejando os próximos passos da minha aniquilação. Entrei na cozinha, o meu santuário, e me sentei no escuro. O cheiro de canela e maçã ainda pairava no ar, vindo da torta que eles tinham comido com tanto gosto. A hipocrisia deles era o ingrediente mais amargo de todos. Eu me sentia uma completa idiota, uma velha sentimental que assava tortas para os seus próprios carrascos. A noite caiu e eu continuei ali, imóvel na cadeira da cozinha. A chuva parou, mas a escuridão lá fora parecia ter invadido a casa. Eu me sentia vazia, esgotada, como se todo o meu espírito de luta tivesse escorrido de mim junto com as lágrimas que eu me recusava a chorar. A derrota parecia o único final possível. Eu me imaginava num daqueles asilos do folheto, sentada numa cadeira de plástico, olhando para uma parede branca, enquanto minha casa era demolida e o som das minhas hortênsias sendo arrancadas ecoava na minha memória. O desespero era um poço fundo e escuro. Foi então que uma lembrança de Klaus me veio à mente, nítida como se ele estivesse sussurrando no meu ouvido. Ele era um jogador de xadrez amador, mas apaixonado. Certa vez, me explicou uma jogada chamada gambito. Você sacrifica uma peça, geralmente um peão, para ganhar uma vantagem estratégica, para abrir as linhas de ataque do adversário e expor o rei dele. Às vezes, Helga, ele disse, movendo um peão de madeira com seus dedos grossos, para ganhar a guerra, você precisa parecer que está perdendo uma batalha. Você precisa que seu oponente subestime você. A ideia surgiu como uma faísca na escuridão, uma ideia terrível, perigosa, talvez insana. Lembrei-me de quando o marido da minha vizinha, Marlene, o seu Osvaldo, teve um infarto no meio do churrasco de domingo. Lembro da correria, da ambulância, do pânico nos olhos dos filhos e lembro do que Marlene me contou depois, aos prantos, no desespero da sala de espera do hospital, com Osvaldo entre a vida e a morte. Os filhos discutiram sobre a venda da oficina dele, sobre dívidas que o pai não sabia que eles tinham. A vulnerabilidade de um abre a boca dos outros. E se eles pensassem que estavam me perdendo? E se eles acreditassem que a velha frágil finalmente tinha quebrado, que o coração dela não tinha aguentado? O que eles diriam ao lado do meu leito de hospital, acreditando que eu não podia ouvir? Que verdades viriam à tona quando a máscara da falsa preocupação caísse, no calor do momento, na certeza da vitória iminente deles? A ideia me assustou tanto que um tremor percorreu meu corpo. Era um plano monstruoso, uma farsa cruel. Eu a descartei imediatamente. Era loucura. Eu era uma doceira, não uma atriz. Eu fazia tortas, não armava ciladas. Isso era algo de novela, não da vida real. Mas a voz da razão, que deveria me acalmar, soava exatamente como a voz de Lívia, cheia de uma lógica condescendente. A minha realidade, no entanto, já não era normal. Estava sendo caçada dentro da minha própria casa pelos meus filhos. Pessoas desesperadas não seguem as regras. E eu, Helga Schmidt-Bauer, pela primeira vez na vida, estava completamente e totalmente desesperada. A minha mente, antes paralisada pela dor, começou a trabalhar com a precisão de quem mede os ingredientes para um bolo de casamento. O que eu precisaria para essa receita amarga? Primeiro, os sintomas: dor no peito, irradiando para o braço esquerdo, falta de ar, suor frio. Eu já tinha visto isso em tantos filmes, lido em tantos livros. Eu poderia encenar.
A dor que eu sentia na alma era tão grande que manifestá-la no corpo não parecia uma tarefa difícil. Eu já estava, de certa forma, morrendo por dentro. Depois, a logística, o tempo, não podia ser algo aleatório, teria que ser planejado. Talvez eu pudesse ligar para a Lívia na manhã seguinte, reclamando de um mal-estar, uma pontada no peito, plantar a semente, deixá-la ir preocupada aí no dia todo. Então, à noite, o grande final. A ligação para a emergência. A sirene na rua. O teatro teria que ser perfeito, convincente. Cada detalhe, cada gemido, cada pausa na respiração teria que ser calculado. E o Dr. Murilo, o nosso médico de família, há 30 anos, ele já estava praticamente convencido pela teia de mentiras de Lívia sobre a minha fragilidade. Ele seria o primeiro a acreditar. Ah, coitada da dona Helga, eu já vinha avisando, o estresse, a idade. Ele validaria a minha encenação sem nem perceber. Ele seria, sem saber, um ator coadjuvante na minha peça. A ideia me deu um calafrio, uma mistura de poder e repulsa. Mas o risco era imenso. E se me levassem para o hospital e me submetessem a uma bateria de exames? Eletrocardiograma, exames de sangue, eles descobririam a farsa em minutos. A humilhação seria 1000 vezes pior. Eu seria, aí sim, oficialmente declarada louca, senil. Eu estaria entregando a eles a faca e o queijo. O plano era uma roleta russa, com a maioria das câmaras do revólver carregadas. A dúvida voltou a me corroer, o medo paralisante me puxando de volta para o poço. Olhei para as minhas próprias mãos, pousadas sobre a mesa de madeira da cozinha, mãos manchadas, enrugadas. As mãos que seguraram Roberto e Lívia quando eles eram bebês, as mãos que ensinaram os dois a amarrar os sapatos, que fizeram curativos em seus joelhos ralados, que aplaudiram suas pequenas vitórias na escola. Como poderiam essas mesmas mãos discar o número da emergência e encenar uma mentira tão grave contra eles? Por mais cruéis que estivessem sendo, eles ainda eram a minha carne, o meu sangue. Uma onda de culpa me afogou. Onde foi que eu errei? O que eu e Klaus fizemos de tão errado para criar 2 filhos com o coração tão duro? Será que não havia outro caminho? Uma conversa franca, um apelo ao amor que um dia, eu tinha certeza, existiu entre nós. Mas eu sabia a resposta. Eu já tinha tentado conversar, já tinha tentado mostrar o meu lado. Para eles, a minha lucidez era teimosia. O meu amor pela casa era um apego senil. Seus ouvidos estavam surdos para qualquer argumento que não terminasse com um cheque de 6 dígitos na conta deles. Pensei em Ana, minha neta, a única luz naquela escuridão. O que essa farsa faria com ela? Imaginar o rostinho dela assustado, chorando ao lado da minha cama de hospital, me partiu o coração. Eu não queria traumatizá-la, não queria que a última imagem que ela tivesse da avó fosse de doença e fragilidade. Ela era a peça inocente no meio daquele tabuleiro sujo. Por um momento, decidi que não valia a pena. Eu suportaria o asilo, a demolição, tudo para poupá-la daquela dor. Mas então, como um contraponto, lembrei-me do olhar de Ana na varanda, a confusão. Vó, por que a mamãe vive dizendo que a senhora está doente? Eles já a estavam usando. Estavam envenenando a mente dela contra mim, construindo a narrativa da avó louca que precisava ser internada para o seu próprio bem. Se eu não fizesse nada, eles não apenas roubariam a minha casa, eles roubariam a minha memória, a minha história, aos olhos da única pessoa que ainda parecia me amar de verdade. Lutar não era mais só por mim, era por ela também, para que um dia ela soubesse a verdade.
Levantei-me da cadeira, movida por uma nova determinação. Fui até o pequeno escritório de Klaus, um cômodo que eu mal entrava, pois a presença dele ali ainda era muito forte. O cheiro dos seus livros de engenharia e do tabaco que ele fumava no cachimbo ainda estava impregnado nas cortinas. Abri a gaveta debaixo da sua escrivaninha de mogno. Lá estava, dentro de um envelope amarelado, a escritura da casa. Nossos nomes, Helga Schmidt-Bauer e Klaus Bauer, estavam lado a lado, escritos em uma caligrafia elegante. Segurei aquele papel nas mãos. Ele estava frio e frágil, mas para mim pesava como uma barra de ouro. Era a prova física de uma vida inteira de trabalho, de amor, de sonhos construídos tijolo por tijolo. Era o alicerce da nossa família, a fortaleza que Klaus ergueu para nos proteger. E a palavra de Roberto, demolir, ecoou na minha cabeça com a violência de uma marretada. Eles queriam demolir o trabalho de uma vida, o legado de um pai, a segurança de uma mãe. Nesse instante, a culpa se evaporou. A dúvida se desfez. O que eu estava prestes a fazer não era um ataque. Era uma defesa. Era a única arma que eu tinha contra um exército que avançava para destruir tudo o que eu mais amava. A traição deles não era apenas contra mim. Era uma profanação da memória de Klaus. E eu não iria permitir. Eu devia isso a ele. Eu devia isso a nós. A doceira deu lugar à estrategista. A minha cozinha mental, antes cheia de receitas de strudel, agora estava montando o passo a passo de um plano de batalha. A precisão que eu usava para medir a farinha, agora eu usaria para medir cada palavra, cada gesto. O calor do forno que eu controlava com maestria, agora seria o calor da fúria, contido e usado como combustível. Eu não era mais uma vítima acuada. Eu era a rainha do meu castelo e estava prestes a armar uma armadilha mortal no portão de entrada. Passei o resto da noite me preparando. Forcei-me a comer uma fatia de pão e a beber um copo de água. Meu corpo precisaria de força para o que viria. Fui ao banheiro e olhei para o meu rosto no espelho. Vi as rugas, o cabelo branco, os olhos cansados. Eles viam fraqueza, mas por trás daqueles olhos, uma chama antiga, a teimosia alemã herdada do meu pai, tinha acabado de ser reacesa. Eles veriam do que essa velha frágil era capaz. O plano estava traçado. O ataque aconteceria na noite seguinte. Daria tempo de eu preparar o terreno. Pela manhã eu ligaria para Lívia. Minha voz seria fraca, um pouco ofegante. Minha filha, não estou me sentindo bem. Uma queimação estranha no peito. A isca seria lançada. Ela morderia com sua preocupação de crocodilo e avisaria Roberto. Eles ficariam de sobreaviso, esperando, e eu lhes daria o espetáculo que eles tanto queriam. Fui até o telefone preto, de disco, que ficava numa mesinha no corredor. O aparelho parecia um artefato de outro tempo, um arauto de notícias boas e más. Meu coração, ironicamente, batia forte de verdade agora. Uma mistura de medo e uma adrenalina que eu não sentia há anos. Não era mais a batida de um coração velho e cansado. Era a batida de um tambor de guerra. Olhei uma última vez para o retrato de Klaus na parede da sala. Seu sorriso parecia me encorajar. Ele nunca fugiu de uma briga justa em toda a sua vida. E essa era a briga mais justa de todas, a luta pela minha dignidade. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões. O cheiro da minha casa, de madeira, de flores e de doces, me deu a força final. Era por aquilo que eu lutava. Com uma mão que não tremeu, tirei o fone do gancho. O zumbido da linha era o som do silêncio antes da tempestade. E com o dedo firme, comecei a girar o disco. O primeiro passo, o mais difícil, foi
o silêncio depois de desligar o telefone. A casa, antes minha aliada, pareceu se virar contra mim. Cada tic-tac do relógio de Cuco era uma contagem regressiva para a minha mentira. Fui até a sala. Olhei para o sofá onde Klaus e eu assistimos a tantos filmes e decidi que seria ali. Deitei-me, com o braço esquerdo posicionado de forma desajeitada sob o corpo, e comecei a praticar a respiração curta e ofegante que tinha imaginado. O primeiro tropeço foi interno. Meu coração começou a bater tão rápido de pavor que temi que a farsa se tornasse realidade. O som da sirene, distante a princípio, depois crescendo até engolir a rua inteira, foi o ponto sem retorno. As luzes vermelhas e azuis piscaram através das cortinas de renda, pintando as paredes da sala com as cores do pânico. Fechei os olhos com força. O aprendizado inicial foi brutal. Para fingir a morte, era preciso matar uma parte de mim mesma. Matei a Helga honesta, a mãe que confiava. Quando os paramédicos arrombaram a porta, o som da madeira se partindo foi o som da minha velha vida se quebrando para sempre. Eu não era mais uma vítima, era a diretora da minha própria tragédia. A disciplina começou no momento em que sentia as mãos estranhas e eficientes no meu pulso. Eu me concentrei em um único ponto na minha mente. A palavra demolir. Repetia-a como um mantra, um antídoto contra o impulso de abrir os olhos e dizer que era tudo um engano. Cada pergunta que eles me faziam, Dona Helga, consegue me ouvir? Era respondida com um gemido baixo, ensaiado. Meu novo hábito era a performance. Minha nova mentalidade era a de uma espiã em território inimigo. E o meu próprio corpo era o campo de batalha onde essa guerra seria travada. O conflito interno mais agudo veio na ambulância. O balanço do veículo, o cheiro de desinfetante, a voz calma de um jovem paramédico me lembraram da noite em que levei Klaus ao hospital pela última vez. A mesma sirene, o mesmo medo. Lágrimas quentes brotaram nos meus olhos, mas não eram lágrimas da farsa. Eram de saudade, de uma dor real e antiga. Tive que engolir aquele choro, transformá-lo em parte da cena. O medo de fracassar na minha mentira era minúsculo comparado ao medo de profanar aquela memória sagrada. No hospital, o caos era meu aliado. As luzes fluorescentes, os bips das máquinas, as vozes apressadas ao meu redor criaram o palco perfeito. Fui levada para um cubículo separado por uma cortina. Senti a agulha fria no meu braço, os eletrodos colados no meu peito. A disciplina era manter os músculos do meu rosto relaxados, a respiração irregular. O desafio inesperado foi uma enfermeira mais velha, com olhos que pareciam ver através de mim. "A senhora tem filhos, querida?" Ela perguntou. E sua gentileza foi uma faca que quase desfez minha armadura. O progresso veio com a chegada deles. Ouvi a voz de Lívia primeiro, um soluço teatral no corredor. "Minha mãe, onde está a minha mãe?" Roberto estava mais contido. A sua preocupação soava como um cálculo de prejuízos. Quando entraram no cubículo, o cheiro do perfume caro de Lívia e da loção pós-barba de Roberto encheu o ar estéril. Mantive os olhos fechados, mas eu os via perfeitamente na tela escura das minhas pálpebras. A presença deles, em vez de me intimidar, fortaleceu a minha resolução. O inimigo estava ao alcance. "O que o médico disse?" A voz de Roberto era um sussurro impaciente. "Um infarto grave", respondeu Lívia, a voz embargada. "Doutor, Murilo já está vindo. Ele disse que o estado é crítico." O silêncio que se seguiu foi o momento mais tenso da minha vida. Eu podia sentir os olhares deles sobre mim, me medindo, talvez já me vendo como um problema resolvido. Meu coração, o verdadeiro,
batia firme e constante sob os eletrodos, um segredo bem guardado. Então, a primeira confissão, isso acelera as coisas, não é? Disse Roberto, a voz tão baixa que mal pude ouvir. Roberto, pelo amor de Deus, repreendeu Lívia, mas não havia convicção em sua voz. Não fale assim, e se ela estiver ouvindo, ela está sedada, Lívia. Não seja ingênua. O advogado disse que, com um laudo médico desses, a interdição sai em semanas. Não haverá juiz que conteste. Será visto como um ato de cuidado. Ali estava a verdade, nua e crua, dita ao lado do meu leito de quase morte. O medo de fracassar se dissolveu, substituído por uma fúria gelada. Cada palavra deles era um tijolo a mais no muro que eu estava construindo entre o meu passado e o meu futuro. Eles não estavam de luto pela mãe que poderiam perder. Estavam planejando a partilha dos despojos. O pensamento antigo, o amor incondicional que, uma vez senti por eles, voltou como um fantasma, mas eu o sufoquei. Aquelas duas pessoas ao meu lado não eram mais os meus filhos. Eram estranhos, predadores. E a casa? Perguntou Lívia, a voz agora desprovida de qualquer emoção. O corretor ligou hoje de novo. A proposta da construtora é irrecusável. Eles querem o terreno para ontem. A gente consegue fechar o negócio antes do fim do ano e temos que vender tudo de dentro também. Aquela mobília antiga, os cristais da Oma, tudo isso vira dinheiro. A gente paga o asilo de luxo com uma parte e o resto. Ele não precisou terminar a frase. Eu senti o peso da minha vida inteira sendo convertido em cifras, em metros quadrados, em comissões. A chegada do Dr. Murilo foi um alívio e um novo perigo. Helga, como se sente? Sua voz era paternalista, já me tratando como uma inválida. Respondi com um murmúrio, abrindo os olhos apenas uma fresta. Vi a preocupação fabricada nos rostos dos meus filhos. Uma performance para o médico. O eletrocardiograma mostra algumas alterações, mas precisamos de exames mais aprofundados. O estresse, a idade. Eu venho avisando vocês, disse ele a Roberto e Lívia. Ele tinha comprado a história inteira. Eu havia me tornado, oficialmente, a pobre velha senil que eles inventaram. Enquanto o médico falava, Lívia alisava minha mão com a sua, fria e sem vida. O toque dela me causou um arrepio de repulsa. Era o toque de uma carrasca consolando sua vítima. Eu me concentrei na sensação do lençol áspero do hospital sob as minhas costas, no bip rítmico do monitor cardíaco. Aquele som era a trilha sonora da minha transformação. Cada bip era um prego sendo martelado no caixão da antiga Helga. Vamos deixá-la descansar, disse o médico. As próximas horas são cruciais. Assim que ele saiu, o teatro acabou. Roberto pegou o celular. Vou ligar para o advogado, dizer que a situação mudou, que temos um fato novo e contundente. Fato novo e contundente. Era assim que ele se referia ao coração supostamente partido da própria mãe. Naquele momento, qualquer resquício de culpa que eu pudesse sentir se transformou em cinzas. Lívia, por sua vez, começou a fazer uma lista mental. Preciso pegar as chaves da casa, organizar os documentos dela, o testamento. Você sabe onde ela guarda? A praticidade dela era mais chocante que a frieza de Roberto. Ela já estava administrando a minha morte, limpando a minha casa, apagando os meus vestígios antes mesmo de o meu corpo esfriar. Eu não era mais uma pessoa para ela, era um inventário. A força que encontrei naquele cubículo de hospital não veio dos músculos, mas da clareza. A dor da traição era tão pura, tão absoluta, que se tornou uma fonte de energia. Eu não estava mais com medo, não estava mais confusa.
Eu via o caráter deles com uma nitidez que a luz do dia e o amor de mãe nunca me permitiram enxergar. Eu os via como eles realmente eram, fracos, gananciosos e cruéis. O progresso da minha farsa me levou a um ponto de confiança inabalável. Eu não estava apenas atuando, eu estava caçando. Cada palavra que eles diziam era uma peça de munição que eu guardava. O meu silêncio, a minha imobilidade eram a minha camuflagem. Eles me subestimaram a vida inteira, me viram como a doceira, a cuidadora, a velha frágil. E essa subestimação seria a ruína deles. Quando a noite avançou e eles finalmente saíram para tomar um café, fiquei sozinha com o som das máquinas. O conflito externo das críticas e julgamentos que eu tanto temia agora parecia irrelevante. O único julgamento que importava era o meu, e eu já tinha dado o meu veredito. Eles eram culpados de uma traição que ia além do dinheiro. Eles haviam traído a memória de seu pai e assassinado o amor de sua mãe. O cansaço que senti não era físico. Era o cansaço de uma batalha vencida. Eu tinha ido ao inferno e voltado. Tinha ouvido a minha própria sentença de morte e sobrevivido para contar a história. A Helga, que deitou naquele sofá horas antes, tremendo de medo, não existia mais. A mulher que estava naquela cama de hospital era feita de outra matéria, de gelo e de fogo. Uma enfermeira entrou para checar meus sinais vitais. A senhora parece mais calma agora, ela disse sorrindo. A pressão está melhorando. Eu a olhei, um pequeno sorriso se formando no canto dos meus lábios. É a certeza, eu sussurrei, a voz rouca, mas firme. A certeza de saber exatamente o que fazer a seguir. Ela me olhou, confusa, mas assentiu. Eu não precisava mais fingir. A performance tinha acabado. O que viria a seguir não seria um ato, mas uma execução, a execução de um plano que se formou na minha mente, claro e preciso como uma das minhas receitas mais antigas. Eles queriam apagar a minha história. Mal sabiam eles que eu estava prestes a reescrever o final da deles. A jornada da minha transformação não foi sobre aprender a lutar, foi sobre me lembrar de como eu já sabia. A precisão da doceira, a teimosia do meu pai, a resiliência de uma mulher que sobreviveu à perda e à solidão. Tudo estava ali, adormecido. Eles não me quebraram, eles apenas me acordaram. Fechei os olhos novamente, mas desta vez não era para enganá-los, era para me concentrar, para visualizar o próximo passo. O gambito, a jogada que Klaus me ensinou, estava completo. Eu tinha sacrificado o meu peão, a minha imagem de mãe frágil e doente. E agora, o rei deles estava completamente exposto. A protagonista que entrou naquela ambulância buscava a verdade. A mulher que sairia daquele hospital, no dia seguinte, buscaria justiça. Eu já não era mais a mesma. Eu era a guardiã da minha própria casa, da minha própria vida, da minha própria dignidade. E eu percebi com uma calma assustadora que estava pronta para demolir o mundo deles, tijolo por tijolo. A noite no hospital foi longa, mas não de agonia. Foi uma noite de vigília. Eu não dormi, fiquei deitada, ouvindo os sons da vida e da morte que preenchem os corredores de um hospital, e planejei cada detalhe, cada palavra que eu diria, cada documento que eu assinaria. A doceira metódica estava de volta, mas em vez de farinha e açúcar, seus ingredientes agora eram a lei, a verdade e uma fúria justa. Eu percebi que a mulher que eles tentaram interditar tinha morrido naquela noite, mas em seu lugar, outra havia nascido, e esta não temia absolutamente nada. Na manhã seguinte, a luz pálida do hospital que entrava pela janela não me encontrou frágil, mas forjada. Quando o Dr. Murilo entrou, com sua expressão de pena ensaiada, eu já estava sentada na cama,
com as costas retas. Antes que ele pudesse começar seu discurso sobre repouso e cuidados especiais, eu falei com uma voz clara que o surpreendeu. Foi um pico de estresse, doutor. Um susto. Sinto-me perfeitamente bem agora e quero ir para casa. Ele hesitou, olhou para os meus exames, para a calma nos meus olhos. A mulher de ontem, à beira da morte, não estava mais ali. Roberto e Lívia chegaram logo depois, os rostos marcados por uma noite mal dormida, uma mistura de preocupação e impaciência. A minha súbita recuperação os desarmou. Eles esperavam encontrar a mãe deles entubada, sedada, um problema convenientemente silencioso. Em vez disso, encontraram a Helga Schmidt-Bauer, lúcida e no comando, exigindo sua alta. Mãe, a senhora precisa ficar em observação, disse Lívia, tentando retomar o controle. Eu apenas a olhei, um olhar que ela não conhecia. A única coisa que preciso, minha filha, é da minha casa. A firmeza na minha voz encerrou a discussão. A volta para casa foi silenciosa. Um silêncio denso de perguntas não feitas. Eles me levaram, mas a dinâmica havia mudado. Eu não era mais a carga preciosa e frágil. Eu era um enigma. Ao entrar em casa, o cheiro familiar de madeira e de flores me abraçou como um velho amigo. O arrombamento da porta, a marca da violência da noite anterior, era um lembrete físico da batalha que eu havia travado. Enquanto Lívia se oferecia para arrumar um chazinho, eu fui direto para o escritório de Klaus. Eles pensaram que eu ia descansar. Estavam redondamente enganados. A minha primeira conquista foi o som da minha própria voz no telefone, firme e decidida. Não liguei para vizinhos ou amigos. Liguei para o Dr. Arantes, o advogado que cuidou do inventário de Klaus, um homem mais velho, de uma retidão que inspirava confiança. Dr. Arantes, aqui é Helga Bauer. Preciso de uma reunião urgente. É sobre o meu testamento e uma procuração de plenos poderes. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Dona Helga, está tudo bem? Vai ficar, doutor. Respondi. Vai ficar tudo perfeitamente bem, Esson. Desliguei o telefone antes que Roberto ou Lívia pudessem entrar no cômodo. O contraste entre a Helga de antes e a de agora era gritante. A mulher que temia o som do telefone, que se encolhia diante das visitas dominicais, agora estava orquestrando uma manobra legal com a frieza de um general. A Helga, que duvidava da própria sanidade, agora confiava em seu instinto mais do que nunca. Eu não sentia mais medo, sentia uma clareza cortante, uma força que vinha da certeza de que eu estava fazendo a única coisa possível para honrar a minha vida e a memória do meu marido. Na tarde seguinte, recebi o Dr. Arantes na minha sala de estar. Roberto e Lívia tinham ido embora, prometendo voltar mais tarde para cuidar de mim. Contei tudo ao advogado, sem lágrimas, sem rodeios. Relatei a conversa que ouvi, as palavras exatas, a frieza no tom deles no hospital. Vi a incredulidade inicial em seus olhos se transformar em choque e, por fim, em uma raiva contida e profissional. Ele não me questionou, ele não duvidou. Ele viu a verdade na minha lucidez. A minha conquista tangível começou a tomar forma sobre a mesa de centro de Mogno. Rascunhamos um novo testamento. A casa, a minha fortaleza, seria deixada em um fundo fiduciário para a minha neta Ana, a ser administrado pelo Dr. Arantes até que ela completasse 25 anos. As minhas economias, o pouco que eu tinha, seriam doadas para a Sociedade de Canto Alemã, da qual eu e Klaus fizemos parte. Para Roberto e Lívia, eu deixei o mínimo que a lei permitia, uma quantia simbólica, acompanhada de uma carta que seria lida apenas após a minha morte.
A segunda peça da minha armadura legal foi a procuração, um documento que nomeava o Dr. Arantes como meu único procurador em caso de incapacidade física ou mental. Eu estava com uma canetada, removendo de Roberto e Lívia qualquer poder legal sobre mim ou meus bens, para sempre. Assinar aqueles papéis foi como assinar a minha própria declaração de independência. Eu não estava apenas protegendo meu patrimônio, estava blindando a minha dignidade. O peso da caneta na minha mão era o peso da minha liberdade reconquistada. A reação externa, a primeira, veio do próprio Dr. Arantes. Ao final da nossa conversa, ele guardou os documentos na pasta, me olhou por cima dos óculos e disse, com um respeito que eu não via há muito tempo: Dona Helga, seu marido teria muito orgulho da senhora hoje. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer herança. Foi o reconhecimento de que a minha luta era justa, de que a minha decisão, por mais dura que fosse, era a correta. Senti-me vista, não como uma idosa, mas como a mulher forte que Klaus sempre soube que eu era. Agora faltava o ato final, a mensagem. Esperei que eles ligassem, e não demorou. Mãe, estamos indo levar uma sopa para a senhora, disse a voz melosa de Lívia. Ótimo, respondi, com uma calma que os deve ter intrigado. Precisamos mesmo conversar. Preparei o cenário não com documentos, mas com farinha. Quando eles chegaram, me encontraram na cozinha, de avental, com as mãos enfarinhadas, sovando a massa de uma cuca como se fosse um dia qualquer. O cheiro de fermento e canela enchia o ar. Eles entraram na cozinha, hesitantes. A visão da mãe, doente, preparando uma cuca com vigor, era uma imagem que não se encaixava na narrativa deles. Mãe, a senhora não devia estar fazendo esforço, começou Roberto, o tom de falsa preocupação já soando ridículo até para ele. Eu continuei a sovar a massa, sem olhá-los diretamente. Sente-se, eu disse. Não foi um pedido, foi uma ordem. Eles se sentaram à mesa da cozinha, a mesma mesa onde aprenderam a comer, e o silêncio se instalou, pesado e desconfortável. Então, parei de sovar a massa, limpei as mãos no avental e os encarei. O meu olhar não tinha raiva, nem dor, tinha apenas uma clareza absoluta, o tipo de clareza que congela, e comecei a falar. No hospital, comecei, a voz baixa e firme, enquanto eu estava deitada naquela cama. Ouvi coisas muito interessantes. Vi a cor sumir do rosto de Lívia. Roberto enrijeceu a mandíbula. Ouvi sobre como o meu estado acelera as coisas, sobre como um laudo médico facilitaria a interdição. Continuei, citando as palavras deles como se estivesse lendo uma receita. Ouvi sobre a proposta irrecusável da construtora, sobre vender os cristais da OMA para pagar um coasilo de luxo. A cada frase, eu via o choque se transformar em pânico nos olhos deles. Eles não conseguiam acreditar. A ovelha que eles levavam para o matadouro tinha se transformado em um lobo e agora os encarava, mostrando os dentes. A surpresa deles era a minha maior vitória. Vocês não estavam preocupados com a minha saúde, eu disse, e minha voz não tremeu. Vocês estavam fazendo um inventário. Estavam calculando o preço do meu esquecimento. Vocês olharam para a mãe de vocês, deitada em uma cama de hospital, e tudo o que viram foi um obstáculo entre vocês e o dinheiro. Lívia começou a chorar, um choro falso, de culpa e de medo por ter sido descoberta. Roberto apenas me encarava, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Não houve gritos. A minha calma era a minha arma mais letal. Coloquei sobre a mesa as cópias dos documentos que o Dr. Arantes havia preparado. O Novo Testamento, a procuração, esta casa e tudo o que há nela,
não lhes pertence mais. O futuro de vocês, que vocês planejaram construir sobre as ruínas da minha vida, acabou. Roberto avançou para os papéis, mas recuou quando eu levantei a mão. Não toque em nada, apenas entendam. O poder que vocês achavam que tinham sobre mim acabou. A reação deles foi a esperada. Primeiro a negação, depois as acusações. A senhora está louca. Alguém fez sua cabeça, gritou Roberto. Mãe, como pode fazer isso com a gente? Depois de tudo que fizemos pela senhora, soluçou Lívia. Mas as palavras deles eram vazias, ocas. Eles não tinham mais argumentos. A verdade estava ali, sobre a mesa, entre a farinha e a canela. Eu os tinha desmascarado não com uma armadilha, mas com a verdade deles. O que vocês fizeram? Eu disse, a voz cortante. Foi por vocês mesmos. E agora eu estou fazendo algo por mim. Fui até a porta da cozinha e a abri. Quero que deixem as chaves desta casa sobre a mesa e saiam. E não voltem. A mãe que vocês queriam internar, a mãe que vocês desrespeitaram, essa mãe morreu naquele hospital. Eles me olharam uma última vez e o que viram não foi a mãe deles, mas uma estranha, uma mulher inabalável que eles mesmos criaram. Em silêncio, Roberto tirou o chaveiro do bolso e o jogou sobre a mesa. O som do metal batendo na madeira foi o som final da nossa relação. Lívia, ainda chorando, o seguiu. Eu os observei atravessar o jardim das minhas hortênsias e sair pelo portão. Não senti tristeza, não senti ódio. Senti um alívio profundo, a paz que vem depois de uma tempestade devastadora. Fechei a porta e, pela primeira vez em muito tempo, me senti segura na minha própria casa. A minha reflexão pessoal veio nos dias que se seguiram, no silêncio abençoado da casa. Olhando para trás, eu reconheci o caminho percorrido. Eu tinha ido do medo paralisante à fúria estratégica e da fúria à serenidade da ação. A dor de perder meus filhos era real, uma amputação na alma, mas a dor de me perder, de permitir que apagassem a minha identidade, teria sido infinitamente pior. Eu escolhi a mim. Eu escolhi a dignidade. A admiração veio de um lugar inesperado. Algumas semanas depois, recebi a visita de Ana. Lívia a deixou no portão, sem entrar. Minha neta entrou correndo e me abraçou com força. Vó, eu ouvi eles brigando. O papai gritou que a senhora tirou tudo deles, mas a mamãe disse, chorando, que a senhora só pegou de volta o que já era seu, Tom. Naqueles olhos de criança, eu não vi julgamento, vi compreensão. E soube que, para ela, eu não era a avó louca, mas a avó que lutou. A conquista intangível foi a mais preciosa de todas. Foi a redescoberta da minha própria força. Eu não era apenas a doceira Helga. Eu era a filha do alemão teimoso, a esposa do homem honrado, a guardiã de uma história. Eles tentaram me colocar em uma caixinha de idosa frágil, mas eu quebrei a caixa e mostrei que dentro dela havia uma fortaleza. O respeito que eu perdi deles, eu ganhei de mim mesma. O antes e o depois da minha vida são marcados pelo som de uma sirene. Antes, eu era uma mulher que vivia de memórias, assando para esquecer a solidão e o medo. Agora, eu vivo de propósitos. Voltei a aceitar pequenas encomendas, não pelo dinheiro, mas pela alegria. Minha cozinha voltou a ser um lugar de criação, não de refúgio. E o telefone, quando toca, não me causa mais pavor. A minha casa já não é um santuário do passado, mas a base de operações do meu futuro. Cada tábua do assoalho que range não é mais um fantasma, mas um lembrete da solidez do que Klaus construiu e do que eu defendi. As minhas hortênsias azuis no jardim parecem mais vibrantes, como se também elas tivessem sobrevivido à tempestade e agora
florescessem com mais força. A mensagem que eu quero deixar para quem quer que esteja me ouvindo é simples e direta. A idade pode trazer rugas ao nosso rosto, mas não pode e não deve tirar o poder das nossas mãos. Nossa casa não é apenas um conjunto de tijolos e telhas. É o cofre onde guardamos nossa dignidade, nossa história e nossa autonomia. E ninguém, nem mesmo aqueles que carregam o nosso sangue, tem o direito de colocar uma placa de "vende-se" na nossa alma. Não esperem que a sirene toque para vocês. Não esperem ouvir a sua sentença sussurrada do outro lado da porta. A força que vocês precisam não está em um plano mirabolante ou em uma mentira desesperada. Ela está na sua própria voz. Usem-na. Defendam seu espaço, suas memórias, seu direito de ser quem vocês são até o último suspiro. Porque a nossa vida é a única propriedade que verdadeiramente possuímos e o seu valor é incalculável. Lutem por ela.